Bem, pessoal, sou o professor Romero Alto, Direito Tributário aqui do Espaço Jurídico. Começamos agora nossas dicas de Direito Tributário para o OAB. Estamos aqui trabalhando com vocês para a gente ver 4 dicas de Direito Tributário para o OAB de amanhã, gente. Por que 4 dicas? Porque vocês vão ter 4 questões de Direito Tributário na prova do OAB. Como a prova de Direito Tributário foi resumidíssima na primeira fase, vocês vão ter 4 questões, vamos ver 4 dicas. A ideia é a gente tentar adivinhar, né, as 4 questões de Direito Tributário que vão estar na prova de amanhã, tá certo? Isso é uma tarefa muito difícil, dificílima para a gente, mas a gente vai tentar fazer esse trabalho de adivinhação, tá certo? O ideal é que vocês, no dia de hoje, né, tentem fixar a atenção somente nesses assuntos que a gente aqui, os professores do Espaço Jurídico, estão trabalhando nessas dicas, porque são aqueles assuntos que a gente tem aquele sentimento que podem estar caindo na prova de vocês de amanhã, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Primeiro assunto que tem grande chance de cair na prova de vocês amanhã, na prova de Direito Tributário. Um assunto é sobre princípios tributários. Qual é o princípio que faz tempo que não cai na prova do OAB da primeira fase? Daqueles princípios que são comumente cobrados, entre os 4 princípios mais cobrados, que é o princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da noventena e do princípio da irretroatividade, o princípio que já faz algum tempo que não é cobrado é o princípio da legalidade tributária. Então vamos lá para a dica número 1. Avançando o slide, olha aí, princípio da legalidade tributária. Fique atento às matérias submetidas à exigência de lei em direito tributário. Ou seja, aquelas matérias que não podem ser disciplinadas por decreto, por portaria, só por lei ou por medida provisória, mas é matérias que só o parlamento pode disciplinar, tá certo? Elas estão no artigo 97 do Código Tributário Nacional, do CTN. Além disso, fique atento também aos tributos que são exceções ao princípio da legalidade, isto é, que podem ter suas alíquotas modificadas sem necessidade de lei, conforme a Constituição Federal. Vamos avançar aqui o slide, que a gente vai ver o artigo 97 do CTN. Vocês podem dar uma parada aí na internet, no nosso vídeo, para copiar aí essa lista, que é a lista do artigo 97 do CTN, não é isso? Então nós temos aí o que é preciso, que só a lei pode estabelecer. Instituição ou seu inverso, extinção de tributos, só a lei pode fazer, tá certo? Não pode se criar tributo por decreto, nem portaria, nem a revogação disso pode ser feito sem lei. Fixação, aumento ou redução da base de cálculo ou alíquota de tributos. Então, mexer em alíquota de tributos, mexer na base de cálculo de tributos é matéria de lei. Mas olha só, quanto às alíquotas, tem 6 exceções. A gente pode avançar aqui o slide para ver quais são mesmo, lembrar quais são os 6 tributos que as alíquotas, só as alíquotas, podem ser mexidas sem necessidade de lei. Então temos aí o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. As alíquotas podem ser aumentadas ou reduzidas por ato normativo do Poder Executivo, dentro de limites estabelecidos em lei. Então, nesses 4 impostos, logo aí, as alíquotas não precisam de lei para serem modificadas, não. Elas podem ser aumentadas ou reduzidas por decreto, regra geral. Por decreto, você pode mexer nas alíquotas do imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Na realidade, para imposto de importação e exportação, nem decreto precisa, uma mera portaria da Secretaria de Comércio Exterior. Isso é suficiente para mexer nas alíquotas do imposto de importação e exportação, gente. Mas um decreto pode mexer nessas alíquotas todinhas, então não precisa de lei. CID combustíveis também não precisa de lei, não. CID combustíveis pode haver o restabelecimento e a redução das alíquotas por ato normativo do Poder Executivo. Percebam que a CID combustíveis não está junto com os 4 impostos, não, porque no caso da CID combustíveis não pode haver o aumento das alíquotas por ato normativo do Poder Executivo. Para aumentar as alíquotas da CID precisa de lei, diferente dos 4 impostos ali em cima, que naqueles 4 impostos tanto pode aumentar quanto para reduzir. Na CID combustíveis pode haver a redução igual aos 4 impostos, mas para aumentar precisa de lei. Na CID combustíveis pode haver apenas o restabelecimento da alíquota, que é um tipo de aumento fajuto, é aquela situação da União pegar a alíquota da CID, por exemplo, a alíquota está em 20%, a União baixa de 20% para 5%. Para baixar, para reduzir, pode fazer por decreto, que é redução.
E aí a União reduz de 20 para 5, depois a União se arrepende e quer retornar de 5 para 20. Para retornar, que é um mero restabelecimento, ela pode fazer por decreto também. Então, reduzir, como fez a redução por decreto, para retornar para o mesmo patamar anterior, faz por decreto também. Então, tanto para reduzir como para retornar, faz por decreto. Mas se a União baixou de 20 para 5 por decreto e quer agora colocar em 30, por exemplo, para levar para 30 não é restabelecer, não é retornar para o patamar anterior. Aí já é um aumento. Para aumentar precisa de lei. No caso da CID, no caso daqueles 4 impostos anteriores, tanto para aumentar quanto para reduzir não precisa de lei, tá certo? E por fim, a última exceção é o ICMS sobre combustíveis, não qualquer combustível, apenas combustíveis que, segundo a Constituição, sejam os monofásicos definidos em lei complementar. Para esses combustíveis monofásicos definidos em lei complementar, a fixação, o aumento e a redução das alíquotas são realizadas por convênio entre os estados e o Distrito Federal. Então não precisa de lei também para esses combustíveis monofásicos definidos em lei complementar. Se faz por convênio. Esses combustíveis, gente, monofásicos definidos em lei complementar, são os combustíveis derivados de petróleo. Vem aqui comigo, então. Aqui comigo, então, para esses tributos aí, dá para mexer nas alíquotas sem precisar de lei, tá certo? Não se mexe na base de cálculo deles sem mexer, sem precisar, sem ser por lei. Mexer na base de cálculo deles só por lei. Agora, nas alíquotas, pode mexer nas alíquotas sem precisar de lei. Mas quais são as outras matérias que precisam de lei também? Vamos voltar o slide, tá certo? Voltando um slide para aquele artigo 97, a gente retorna. Também é matéria de lei a definição do fato gerador da obrigação principal e de seu sujeito passivo, a definição de infrações, penalidades e a sua dispensa, e os casos de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Tudo isso é matéria de lei e tem esse artigo 97, parágrafo 2º, que a FGV já cobrou no exame de ordem, em uma dos exames elaborados pela FGV. Esse artigo 97, parágrafo 2º, diz o seguinte, que não constitui majoração de tributo, não significa aumento de tributo, porque lembrem, aumento de tributo só pode ser feito por lei. Não constitui majoração de tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. O que significa isso? Aqui comigo, gente. É que como qualquer aumento de tributo só pode ser feito por lei, e se aumenta tributo de duas formas, ou aumentando a alíquota, ou aumentando base de cálculo. Tanto para aumentar a alíquota como para aumentar a base de cálculo, só se faz por lei. Para aumentar a alíquota naqueles 6 tributos, até que não precisa de lei. Tem aqueles 6 tributos que, a depender do caso, você pode mexer na alíquota sem precisar de lei. Mas base de cálculo, lembre, sempre que for mexer em base de cálculo, aumentar uma base de cálculo, só aumenta por lei, tá certo? Mas tem um caso que não precisa. É quando esse aumento da base de cálculo, a base de cálculo é aquele valor sobre o qual a alíquota é aplicada. Por exemplo, a base de cálculo do IPTU é o valor do imóvel. Então, se vai se aumentar por lei, vai se aumentar por alguma norma a base de cálculo de um tributo, vai se aumentar por norma a base de cálculo do veículo, que é o valor do veículo, o valor de mercado do veículo é a base de cálculo do IPVA. Se vai se estabelecer uma nova regra de tributação sobre a base de cálculo de qualquer tributo, essa norma tem que ser uma lei. Mas o CTN diz o seguinte, se a modificação da base de cálculo de um tributo se decorrer, melhor dizendo, pela simples atualização monetária dessa base de cálculo, o que é a atualização monetária? É a correção pela inflação. Se esse aumento, entre aspas, for decorrente só da correção pela inflação, para esse aumento não precisa de lei. Basta um ato normativo infralegal, uma portaria, um decreto é suficiente. É uma exceção, então, à regra do princípio da legalidade. Então, se o aumento da base de cálculo for só a atualização monetária em função do processo da inflação, não precisa de lei, tá certo? Muito bem, vamos ver uma questão sobre isso que já caiu no exame de ordem. Podemos avançar o slide. Podemos avançar de novo, olha aí, uma prova da OAB já antiga, essa, 2006.3. Olha, conforme a Constituição Federal, alguns tributos podem ter suas alíquotas
modificadas por ato normativo, por ato do Poder Executivo, ou seja, sem necessidade de lei, né? Esses tributos incluem, quais são os tributos que estão aí nessas assertivas que podem ter suas alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo? A gente sabe que são aqueles 6, não é isso? Então vamos lá, letra A, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O IPVA pode ter suas alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo? Não, né, gente? Não está naquela lista dos 6, não. Letra B, o imposto sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, o ISS, o ISSQN também não. O ISS precisa de lei, não está naquela lista dos 6. O imposto sobre importações? Sim. O imposto sobre importações está naquela lista dos 6 tributos que nós vimos que não precisa de lei para modificação das suas alíquotas. Letra D, o imposto sobre serviço de transporte intermunicipal. Esse imposto sobre serviço de transporte intermunicipal, gente, é o ICMS. O ICMS é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O serviço do ICMS é serviço de transporte e de comunicação, transporte interestadual e intermunicipal. O ICMS aqui comigo, o ICMS até é uma das exceções, né, à exigência de lei, mas só sobre a venda, só sobre a comercialização de combustíveis, né, aqueles combustíveis monofásicos, não sobre serviço de transporte. Então a exceção é apenas o imposto de importação, a letra C nessa questão. Beleza? Então dica primeira aqui comigo, pode deixando aqui comigo, primeira dica, dá uma revisada no princípio da legalidade, tem grande chance de cair na prova de domingo. Vamos para a dica número 2. Dica número 2 é sobre as imunidades. Imunidades, muito importante, aqui, voltando aqui comigo. Imunidade, muito importante, faz tempo que não cai uma questão sobre imunidades, né? Desde que a FGV assumiu o exame de ordem, né? Praticamente ela explorou muito pouco a questão das imunidades. Então vamos dar uma revisada nas imunidades. São 4 as imunidades gerais. A imunidade recíproca, que é a imunidade dos entes políticos, de não cobrar impostos entre si. A imunidade religiosa, que é a imunidade das igrejas, que os entes políticos, União, Estados, DF, municípios não podem cobrar impostos sobre o patrimônio de renda e serviço das igrejas. A imunidade dos partidos políticos, dos sindicatos, dos trabalhadores. Uma dica dentro da dica, sindicatos patronais não têm imunidade, só sindicatos trabalhistas, os trabalhadores é que têm imunidade. Também são imunes as instituições de assistência social sem fins lucrativos, as instituições filantrópicas, como o Hospital do Câncer, a ACD, então essas instituições beneficentes, e as instituições de educação sem finalidade lucrativa, como esses colégios ligados a instituições, né, religiosas, que são instituições de educação sem finalidade lucrativa. Essas são as imunidades gerais. Sim, faltou uma, a famosa imunidade cultural, que é a imunidade dos livros, dos jornais, dos periódicos e do papel destinado à fabricação desses produtos. Qual é a dica importantíssima? Vamos para a dica número 2, que é das imunidades, que é super importante, a FGV adora cobrar isso. É que as imunidades gerais, que é essa, a imunidade recíproca, que é dos entes políticos, a religiosa, que é das igrejas, a imunidade cultural, que é do livro, jornal, do periódico e do papel, e a imunidade dos partidos, dos sindicatos trabalhistas, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, somente impede a incidência de impostos. Os demais tributos incidem normalmente. Então aqui comigo, gente, se cair uma questão na prova de vocês, dizendo, por exemplo, que as igrejas são imunes ao pagamento de taxas ou de contribuições, está errado a assertiva, porque a imunidade é só de impostos. Se disser que a União está imune a pagar taxa de coleta de lixo, está errado, ela é imune a pagar IPTU, mas não é imune a pagar taxa de coleta de lixo. Se cair uma questão dizendo que o município é imune a pagar IPVA dos seus veículos, está errado. Desculpa, IPVA ele é imune, que é imposto, mas se disser que ela é imune a pagar a taxa do licenciamento do veículo, está errado. Porque a imunidade é só dos impostos sobre o patrimônio, renda e serviço dessas instituições. Mas taxas, contribuições, etc., não há imunidade, tá certo? Tem só uma exceção a essa dica. É que tem uma entidade que goza de uma dupla imunidade, que além de ter imunidade de imposto, tem imunidade de contribuições para a Seguridade Social. Qual é essa entidade? São as instituições
de assistência social sem fins lucrativos. As instituições de assistência social sem fins lucrativos, como novamente o Hospital do Câncer, a ACD, NAC, essas instituições, elas foram agraciadas pela Constituição, de tal maneira que, além de não pagar impostos, como imposto de renda, por exemplo, elas não pagam as contribuições para a Seguridade Social. Elas não recolhem, por exemplo, o INSS patronal. Foi uma forma da Constituição desonerá-las mais ainda, já que elas desenvolvem um papel importante na nossa sociedade, né? Hospitais de caridade, essas instituições têm um papel especial na nossa sociedade, então elas são desoneradas de uma forma mais importante ainda. Não pagam impostos, nem pagam contribuições para a Seguridade. Vamos ver uma questão sobre isso? Vejam lá comigo. Uma questão já da FGV aqui, ó, em 2010.3. A imunidade recíproca. A recíproca é a dos entes políticos, porque existe uma reciprocidade entre eles. Mas essa reciprocidade só afasta a cobrança de impostos. Lembrem, as imunidades são de impostos. A imunidade recíproca impede que a União cobre imposto de renda sobre os juros das aplicações financeiras dos estados e dos municípios. Vamos marcar como verdadeiro ou falso, tá certo? Impede que a União cobre imposto de renda sobre os juros das aplicações financeiras dos estados e dos municípios. Verdadeiro ou falso isso? Verdadeiro, né? Porque imposto de renda é imposto, beleza? Então, impede que a União cobre imposto de renda sobre os juros das aplicações financeiras dos estados e dos municípios, que a imunidade recíproca é aquela que impede a cobrança de impostos de um ente político sobre outro, beleza? Impede que o município cobre taxa de licenciamento de obra da União? Não, porque a imunidade é só de imposto, taxa não é imposto. O segundo está falso. Terceiro, impede que o Estado cobre contribuição de melhoria em relação a bem do município valorizado em decorrência de obra pública? Falso, contribuição de melhoria não é imposto, beleza? E o último, a imunidade recíproca impede que o Estado cobre tarifa de água consumida em imóvel da União? Claro que não. No último aqui comigo, gente. Tarifa de água nem tributo é. Então não pode estar afastado por uma imunidade tributária. Imunidade tributária só pode imunizar tributos. Tarifa não é tributo. Quais são as espécies tributárias mesmo, gente? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Tarifa de água nem tributo é. Beleza? Dica 2. Vamos para a dica 3 agora. Dica 3 é responsabilidade tributária na aquisição de bem imóvel. Aqui comigo. Uma dica sobre responsabilidade tributária, que é um dos assuntos super importantes, beleza? Então escolhemos uma questão sobre responsabilidade tributária. Apesar de ter caído uma questão na prova passada sobre responsabilidade tributária, mas é um assunto tão amplo, né, no CTN, que a gente escolheu mais uma questão sobre responsabilidade tributária. É claro que não o mesmo assunto de responsabilidade tributária que caiu na prova passada. A gente escolheu um dos assuntos de responsabilidade tributária que a FGV não explora há muito tempo, que é a questão da responsabilidade tributária na aquisição de bem imóvel. Então vamos para a dica número 3. Então, responsabilidade tributária na aquisição de bem imóvel. Então, é a história da pessoa que adquire um bem imóvel. Qual é a regra que o CTN traz sobre isso? Então, é essa daí. Em regra, o adquirente do bem imóvel responde pelas dívidas tributárias deixadas pelo antigo proprietário do bem imóvel. Então, se você compra um bem imóvel e esse bem imóvel possui dívidas tributárias, você, como adquirente, além de adquirir o bem imóvel, adquire também as dívidas tributárias deixadas pelo antigo proprietário desse bem imóvel, beleza? Mas há duas exceções. Então, aqui comigo, cortando aqui para mim. Então, a Fazenda Pública sempre vai cobrar as dívidas tributárias do atual dono do bem imóvel. A Fazenda Pública não vai atrás da pessoa que gerou as dívidas tributárias, não. Eu costumo dizer a meus alunos que, neste caso, nas regras sobre responsabilidade tributária, gente,
O que prevalece não é a justiça fiscal, o que prevalece é uma regra de pragmatismo arrecadatório. O CTN cria regras apenas para facilitar a vida da fazenda, facilitar a forma como a fazenda pública vai cobrar o tributo. Do ponto de vista de justiça, o que seria justo do ponto de vista de justiça fiscal? O que seria justo seria a fazenda cobrar as dívidas tributárias sobre um bem imóvel daquela pessoa que gerou essas dívidas tributárias. Quem gerou as dívidas tributárias, gente? Ora, a pessoa que era o dono do imóvel e que não pagou aquelas dívidas. Isso é que era o justo, não é verdade? Mas o justo aqui não se aplica. As regras que estão no CTN são as seguintes. Quem é o dono do imóvel agora é que tem que pagar essas dívidas para a fazenda. Por quê? Porque me digam, o que é mais fácil para a fazenda, gente? É cobrar as dívidas tributárias de quem atualmente tem a propriedade do imóvel, ou mesmo só a posse do imóvel, porque tem uma promessa de compra e venda no seu nome, ou é mais fácil para a fazenda cobrar do antigo proprietário do imóvel, que não tem mais nenhum interesse com aquele imóvel. O que é mais fácil? Cobrar do antigo dono, que não tem mais nenhum interesse nesse imóvel, ou cobrar da pessoa que atualmente é a dona do imóvel, que tem todo o interesse naquela propriedade. É claro que é mais fácil cobrar de quem atualmente é o proprietário do imóvel, e é essa a regra que se aplica. Então, quem adquire o bem imóvel, segundo o CTN, assume todas as dívidas de impostos, taxas e contribuições que o antigo proprietário tinha deixado em aberto, certo? Então, não prevalece a justiça tributária, mas prevalece a regra do pragmatismo arrecadatório para facilitar a vida da fazenda. Mas tem dois casos, e é isso que importa, é isso que é cobrado nas provas. Tem dois casos em que o adquirente não assume essas dívidas deixadas pelo antigo dono. Tem dois casos em que a fazenda vai ter que cobrar as dívidas do antigo dono mesmo, e não do atual proprietário. Quando é isso? Vamos lá, então, voltando para a lousa. Quais são as duas exceções? É se o adquirente, o comprador, fizer constar no título da aquisição do imóvel, quer dizer, na escritura pública de compra e venda do imóvel que ele registra no cartório, se ele fizer constar no título de aquisição do imóvel a prova da quitação dos tributos, provando que não existiam dívidas tributárias formalizadas na época da aquisição do imóvel. Então, aqui comigo, se o comprador do imóvel, na época que ele compra o imóvel, ele vai lá na Fazenda Pública da União, pergunta lá, tem alguma dívida tributária formalizada neste imóvel? Agora que eu estou comprando esse imóvel, eu quero saber, tem alguma? Tem não? Me dê por escrito isso. Aí a União dá uma certidão negativa de dívidas tributárias. Ele chega no Estado, tem alguma dívida tributária aqui? Tem não? Me dê uma certidão negativa disso. Vai no município, tem alguma dívida tributária nesse imóvel formalizada? Tem não? Me dê uma certidão negativa. Aí ele vai no cartório registrar, fazer a escritura pública de compra e venda do imóvel, registrando no cartório de registro de imóveis e manda lá, registrar, coloca aí na escritura, né, que a União disse que não tem dívida, que o Estado disse que não tem dívida, que o município disse que não tem dívida. Ele faz constar no título de aquisição a prova de que não há dívidas tributárias. Isso faz demonstrar a boa-fé dele de procurar saber se existiam dívidas tributárias. E exime ele de qualquer responsabilidade, porque se posteriormente surgirem algumas dívidas tributárias sobre aquele imóvel, da época ainda do antigo dono, porque podem surgir. Porque lembrem, gente, a Fazenda Pública tem um prazo de 5 anos para formalizar dívidas tributárias, que é o prazo decadencial. Naquele momento poderia não existir nenhuma dívida formalizada, mas a Fazenda tem um prazo de 5 anos para formalizar as dívidas. E se a Fazenda formalizar alguma dívida ainda da época do antigo dono, a Fazenda não vai poder cobrar dele. Por que não? Porque o CTN diz que se ele fizer constar do título da aquisição, a prova da quitação dessas dívidas, ele não pode ser responsabilizado. Aí a Fazenda vai ter que cobrar do antigo dono mesmo, até porque as dívidas eram da época do antigo proprietário. Beleza? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que se lembrar quanto à responsabilidade na aquisição do bem imóvel. É que se o cara fez constar no título da aquisição a prova da quitação, colocou as certidões lá, ele não se responsabiliza. Qual é a segunda? Vamos lá, voltando para o slide. Se ele adquirir o imóvel, se o adquirente fizer essa aquisição do imóvel em asta pública, ele também não assume essas dívidas, pois sua responsabilidade se limita ao preço da arrematação.
Então, se ele adquiriu um imóvel em asta pública, ele também não assume essas dívidas, pois sua responsabilidade se limita ao preço da própria arrematação do imóvel. Então, vejam só, essa é a situação até mais tranquila. Quando é que o imóvel vai para arrematação em asta pública? Quando o devedor ele vai ter seus bens levados à justiça para pagamento de dívidas, e aí você se interessa em adquirir aquele imóvel. Você se interessa em adquirir aquele imóvel, e aí você tem lá o imóvel 300 mil, eu quero, você arremata. Você arremata pelo preço mínimo, por exemplo. Depois você descobre que aquele imóvel que você arrematou tinha 50 mil reais de dívidas tributárias. Isso vai interferir em alguma coisa? Não, porque o CTN diz que no caso de arrematação em asta pública, a responsabilidade se limita ao preço da arrematação. Quer dizer que você não desembolsa nenhum real além dos 300 mil que você concordou em pagar na arrematação. Mesmo que o montante das dívidas tributárias superem o preço da arrematação. Você arrematou por 300 mil, mas o montante das dívidas tributárias eram de 350 mil. Você arrematou por 300. Não deu nem para quitar as dívidas tributárias. O saldo não acobertado pela arrematação, os 50 mil, pode ser cobrado de você? Claro que não. Tá certo? Então, nesses dois casos, você não responde por qualquer dívida tributária que venha a existir sobre o imóvel. No caso da arrematação em asta pública, você responde, mas responde pelo preço da arrematação, que para você era o preço de compra do imóvel. Então, nada que venha a ter adicional pode ser cobrado de você. E se você comprou diretamente de um particular, de um construtor, etc., o que é que você tem que fazer? Botar as certidões na escritura. Tranquilo? Vamos fazer uma questão rapidinha que nosso tempo está acabando e a gente tem a dica 4 ainda. Olha aí, uma questão 2009.2. Em 2007, João adquiriu de Antônio a propriedade de um imóvel. Então, ele não comprou em asta pública, certo? Então, ele adquiriu de Antônio a propriedade de um imóvel urbano e está sendo cobrado pelo não pagamento da taxa de coleta residencial de resíduos sólidos relativos ao ano 2006, ou seja, uma dívida tributária que já existia, né, antes mesmo da aquisição do bem imóvel, uma taxa de coleta de lixo, taxa de coleta residencial de resíduos sólidos relativos ao ano 2006, referente ao imóvel. Nessa situação hipotética, João, que é o adquirente, o que acontece? João não poderá ser responsabilizado pelo pagamento da taxa, visto que a aquisição do imóvel ocorreu em momento posterior ao seu fato gerador? Claro que não, né, gente? A gente viu agora há pouco que todas as dívidas tributárias que já existiam são transferidas. A regra geral é que elas são transferidas na pessoa do adquirente. Então, João adquiriu também todas as dívidas tributárias. João não pagou essa taxa. Antônio, que era o antigo dono, não pagou a taxa de coleta de lixo. Então, João assumiu essas dívidas. João só não assumiria essas dívidas se tivesse adquirido em asta pública ou se João tivesse feito constar a prova da quitação dessas dívidas tributárias no título de aquisição. Vamos para a letra B? João somente será responsável pelo pagamento da taxa se essa obrigação constar do título da transmissão da propriedade? Não! A regra geral é que ele é sempre obrigado. Agora, se constar no título de aquisição da propriedade que não há nenhuma dívida tributária, ou seja, se constar no título de aquisição da propriedade a prova de que todas as dívidas foram quitadas, aí é que ele não assume a dívida. Então, João, letra C, somente será responsável pelo pagamento da taxa se no título de transmissão da propriedade não constar prova de seu pagamento. Então, João somente será responsável pelo pagamento da taxa se no título de transmissão da propriedade. Então, João somente será responsável pelo pagamento da taxa se no título de transmissão da propriedade não constar prova de seu pagamento. A assertiva está meio mal escrita, mas ela tá verdadeira, tá certo? Tá verdadeira a letra C, porque se constar, fazendo uma interpretação a contrário senso, apesar dela estar mal escrita, né? Se constar prova do seu pagamento, ele não será responsável, beleza? Então a letra C está certa. João somente será responsável pelo pagamento da taxa se no título de transmissão da propriedade não constar prova do seu pagamento. Porque se você tirar o não, se constar prova do seu pagamento
no título de aquisição da propriedade, ele não será responsável. Então a letra C está certa, apesar da redação estar triste. E a letra D? João será responsável pelo pagamento da taxa em qualquer hipótese, pois o crédito tributário subroga-se automaticamente na pessoa do adquirente do imóvel? Não, em qualquer hipótese ele não será responsável não, porque se constar no título da aquisição da propriedade a prova do seu pagamento, ele não será responsável, tranquilo? E a última dica da gente, só falta um minutinho, mas a gente vai estourar o nosso tempo aqui. A última dica é com relação ao ICMS, gente, aqui comigo. Ó, uma questão sobre impostos. Ó, tempão que a FGV não coloca uma questão sobre impostos em espécie, tá certo? Então, vamos acreditar que a FGV pode colocar agora, de novo, como ela já colocava antes, uma questão sobre impostos. E para colocar uma questão sobre impostos, para a gente apostar nisso, qual seria o imposto que a FGV colocaria na prova de domingo? Esse imposto, sem sombra de dúvidas, deveria ser o ICMS, que é o imposto mais importante, é o imposto que tem mais regras na Constituição. Eu vou até sugerir a vocês, se possível, até dar uma ledinha no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição. Quem gosta de direito tributário, vai lá na Constituição, dá uma lidinha no artigo 155, parágrafo 2º. Mas eu trouxe para vocês uma pincelada no ICMS. Veja aqui a dica 4. As principais características do ICMS são, ele incide sobre circulação de mercadorias, sobre que é venda de mercadoria de um modo geral, né? Ele incide sobre serviço de transporte, desde que seja interestadual, ou seja, de um estado para outro, ou intermunicipal, e sobre serviço de comunicação. Voltando aqui comigo, muito cuidado aqui. Quando se diz circulação de mercadoria, não é circulação física. ICMS não incide sobre transferência assim, de um lugar para outro. Não é o deslocamento de mercadoria. É circulação jurídica, circulação econômica. Quando uma mercadoria transfere-se da propriedade de uma pessoa para outra, como a venda de mercadoria, tá certo? E quando se fala em serviço de transporte, só incide o ICMS no serviço de transporte de um estado para outro ou de um município para outro. Quando o serviço é dentro do município, transporte intramunicipal, incide o ISS municipal, tá certo? E o outro serviço é o serviço de comunicação, tá certo? Como comunicação, serviço de telefonia, incide o ICMS, tá? Então, serviço de comunicação. Que mais? Vamos lá. Continuando, também não incide o ICMS nas operações interestaduais com energia elétrica, segundo a Constituição, petróleo, combustíveis e lubrificantes, líquidos e gasosos dele derivados de petróleo, tá? Combustíveis e lubrificantes, líquidos e gasosos derivados de petróleo não incide. Para facilitar aqui comigo, tudo que for relacionado com o setor energético. Então, energia elétrica e petróleo é tudo a ver com energia, não é verdade? Energia elétrica e petróleo e os derivados de petróleo, não há incidência do ICMS desde que a operação seja interestadual. Veja, o ICMS incide com tudo isso. Incide o ICMS em energia elétrica, incide o ICMS em petróleo e os combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo, porque tudo isso é mercadoria. Mas se for uma operação de um estado para outro, essa operação interestadual, não há cobrança do ICMS. Algo que a gente chama isso de uma imunidade, porque é uma norma constitucional que diz que não se tributa. Sempre que é uma norma constitucional que diz que não tributa, isso é uma imunidade. Então, é imune o ICMS na operação interestadual. Mas quando chega no outro estado e se vende lá dentro, tem cobrança do ICMS na venda de energia, na venda de petróleo, na venda do combustível. Só a operação interestadual é que não se tributa. Não se aplica a alíquota interestadual se for com esses produtos. Tranquilo? É uma imunidade do ICMS na operação interestadual. Depois, que mais sobre ICMS? Rapidinho. Ele não incide também sobre exportações. Então é imune o ICMS na exportação. Cobrança de ICMS sobre exportação é zero. Mas incide sobre o inverso. Incide sobre importações até quando efetuadas por pessoas físicas para mero consumo. Então, ó, aqui comigo. Importação tributa sempre com ICMS, até quando é eu ou vocês importando qualquer coisa. Não é só a empresa importando mercadoria que paga ICMS, não. Se você importar um DVD de uma banda de rock na internet, paga do site da Amazon, está sujeito a pagar o ICMS. Então,
Se as lojas americanas que importam 10 mil DVD para revender, paga ICMS. Mas você importou para mero uso ou consumo, também está sujeito a pagar. Então, na importação, todo mundo é contribuinte do ICMS, mesmo que não seja para comercialização, para revenda, tá certo? Exportação, ninguém paga ICMS. O que mais? Sobre ICMS, ele não incide sobre os serviços de transmissão de imagem e som por recepção livre e gratuita. Veja, o ICMS incide sobre o serviço de comunicação, mas aqui comigo. Mas quando for serviço de comunicação, que é de rádio e TV, como Rede Globo, as empresas de rádio e TV, que fazem serviço de comunicação, mas não cobram para a gente assistir, então a transmissão de imagem e som por recepção livre e gratuita, tem imunidade. A Rede Globo não paga ICMS, mas as empresas de televisão por assinatura, o que a gente paga para assistir, elas pagam ICMS, como Sky, por exemplo, pagam, a gente tem que pagar para assistir, paga ICMS. Então é só transmissão de imagem e som por recepção livre e gratuita, tem imunidade. Continuando ali, rapidinho. O ICMS é importantíssimo, esse item 5, ele é plurifásico, ele é não cumulativo e pode ter alíquotas seletivas, tá? A gente não dá para a gente explorar o que é isso, nosso tempo está acabando, mas são outras características do ICMS, tá? Plurifásico, ele é não cumulativo e ele pode ter alíquotas seletivas. Plurifásico porque ele incide em várias fases da circulação do produto. Uma indústria, quando vende a mercadoria, paga o ICMS. O comerciante que comprou e vender, paga de novo. E quando vender de novo, paga de novo. Por isso que ele é plurifásico. Ele é não cumulativo porque o contribuinte tem o direito de compensar o que foi pago na operação anterior na venda subsequente. Então, se ele vai pagar R$100 de ICMS, desses R$100 de ICMS que ele vai pagar, ele pode deduzir dos R$100 aquilo que já foi pago pelo seu fornecedor. É o chamado direito de compensação, a não cumulatividade. E ele pode ter alíquotas seletivas porque o ICMS não é um tributo de uma alíquota só. Então, um estado pode ter uma alíquota para energia elétrica, uma alíquota para pão, uma alíquota para produtos da cesta básica. As alíquotas podem ser seletivas, ou seja, selecionar as alíquotas para diferentes produtos. E, por fim, as alíquotas interestaduais do ICMS não são definidas pelo Estado. Quem define as alíquotas interestaduais é o Senado Federal por resolução. Tem muito mais coisas sobre ICMS, mas eu coloquei ali algumas que eu achei super importantes. Uma questãozinha sobre ICMS, rapidinho, olha aí para a gente encerrar. OAB 2009.2, acerca do ICMS, assinala a opção correta. O ICMS incide sobre serviço de comunicação. Questão ganha, não é? Questão ganha. O ICMS incide sobre serviços de comunicação, claro, porque o ICMS incide sobre circulação de mercadoria e serviço de transporte interestadual e intermunicipal e serviço de comunicação. Questão dada essa daí, não é? Letra A é a resposta. Letra B, o ICMS de competência do Estado da Federação incidirá sobre a prestação de serviço de transporte, ainda que o ônibus coletivo urbano não circule além do limite de um de seus municípios. Falso, porque aí é o transporte municipal. Transporte municipal não incide o ICMS, só incide no transporte intermunicipal de um município para outro ou interestadual de um estado para outro. Letra C, o ICMS não poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias. Falso, o ICMS poderá ser seletivo, como nós vimos, em função da essencialidade. Quando se diz que ele pode ser seletivo, é em função da essencialidade da mercadoria. E letra D, não caberá cobrança de ICMS quando houver mercadoria importada do exterior. Nós vimos que na importação incide o ICMS. Pessoal, um abraço para vocês, espero que vocês tenham aproveitado as dicas de direito tributário, beleza? Um abraço para vocês e sucesso amanhã, tranquilo? Um abraço e tchau!